Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. O Bloco Cultura de hoje recebe o empreendedor, o apresentador e o artista Cesare Barrichello. Formado em Letras, Música e mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer do município de Santa Maria. Atuou também como secretário de Cultura, Turismo e Eventos em Silveira Martins.
É apresentador do programa Cucina Abondante, da TV Diário. Diretor do restaurante Vitélio Ristobareto, em Silveira Martins. E atua como músico, cantor, com voz de tenor. Um grande privilégio, uma alegria muito grande tê-lo aqui no jornal. E seja muito bem-vindo, Cesare Barrichello. Giovana, eu só tenho que agradecer. Eu queria dizer que eu sou teu fã. Eu assisto teu programa porque ele é um programa, talvez o único, eu acredito, que mostra o pensamento, os anseios, as necessidades dos empresários, dos músicos, enfim, tudo que acontece aqui na nossa região. Isso é muito importante. Parabéns. Bom, obrigada pelas considerações e eu também sou tua fã. Obrigado. Então, 2 fãs. 2 fãs, consagrados. Vamos iniciar falando sobre o seu empreendedorismo na gastronomia. Conta-nos como surgiu o restaurante, que é o Vitélio Ristobareto, que está localizado em Silveira Martins. Exatamente. Giovana, tu e eu acho que todo o pessoal de Santa Maria sabe que eu passei por uma coisa muito triste, que foi a perda da minha filha em 2017, em março. No mesmo ano eu ainda perdi a minha mãe em dezembro. Então eu descobri a diferença entre drama e tragédia. Tragédia é o que eu passei, drama são aquelas coisas que tu enfrenta, doenças, tristezas, enfim, mas que tem uma solução e as coisas voltam para o normal. Eu fiquei depois muito abatido, depois desse período, muito triste, e eu digo que não existe nada mais triste do que isso para um pai, né? Para um homem, para uma mãe também. E eu precisava me reinventar. Aconselhado então pelo meu psiquiatra, eu decidi inventar alguma coisa para fazer, já que eu estava muito tranquilo, muito parado, viajava muito naquele período para passar com ela na Europa, enfim. E aí então eu convidei uma pessoa que é um grande amigo que eu tenho, eu considero meu filho, Rafael Ruviaro, que foi meu diretor quando eu fui secretário em Silveira Martins de 2005 a 2008. Ele também é turismólogo e eu convidei-o para que fizesse um estudo de viabilidades. Por que então que surgiria o Vitélio? Através desse estudo e também do trabalho que nós desenvolvemos naquele período como secretário, porque nós fizemos assim chover, como eu digo, num deserto, não é? Esses municípios pequenos, como tu sabes, as pessoas não são muito ligadas a essa parte cultural e empreendedorismo. E nós naquele período focamos turismo e empreendedorismo. Então a gente fez muita coisa e eu adquiri muita experiência nesse período. Daí então surgiu a ideia, eu pensei assim, eu vou abrir um restaurante, e um restaurante com aquela comida da nona, que é muito moderno hoje na Europa, inclusive, tu resgatar receitas de família. Como eu sou um detentor da memória da minha família, família Barrichello, eu então peguei o caderno de receitas da minha avó, que eu acompanhei ela toda a vida, porque ela morava ao lado da minha casa, nós convivíamos muito. Peguei todas as receitas, não é? E dei um corpo para elas, um visual, digamos assim, mais para restaurante de alta gastronomia, onde todos levam uma flor e tal, todo um preparo muito bonito. Na verdade, deu a elas a melhor finalidade, né? Melhor finalidade. E isso aí é o grande sucesso, digamos assim, do nosso restaurante. Também eu falo do serviço à la carte que nós temos, que talvez é o único ali da região, porque tem aquela colonial, aquela sequência colonial, que eu particularmente não gosto muito, porque tu não tem sossego, tu tá ali comendo e tem sempre alguém te servindo, então atrapalha as conversas, enfim. Então eu digo, o meu vai ser diferente, e alguém diz que é a minha cara, porque é uma extensão da minha casa, eu levei muita coisa que eu tinha na minha casa para lá. Sem sombra de dúvidas, Ele ficou muito elegante, muito bonito. E das suas viagens, né? Das minhas viagens. É uma mescla, né, de cultura, de conhecimento. E criou-se esse espaço maravilhoso, né, para recepcionar pessoas de bom gosto. Exatamente. E as pessoas de bom gosto realmente estão procurando. Eu tenho recebido, tenho a alegria, já digo assim, de receber, além de muitos amigos, eu recebo também perseguidores e seguidores, porque a gente tem perseguidores na vida, tu sabe disso, né? Eles vão lá para ver se eu estou bem, se eu estou mal, mas eu estou sempre bem. E vem muita gente do interior também, de outros lugares,
E isso me dá muita alegria, porque eu tenho mesas assim, de várias cidades, às vezes até da fronteira, no mesmo dia. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo, Giovana, de falar em questão de empreendedorismo, não é a minha parte de ganhar dinheiro ou de realizar alguma coisa. É o que eu estou gerando de emprego, Sim. o que eu estou gerando de renda na região, o que eu estou transformando aquela comunidade, o que eu estou fazendo essas pessoas felizes. Porque lá uma mulher nessa localidade, ou ela vai fazer faxina, ou ela vai trabalhar na lavoura. Uma mulher carregando um saco de batata ou alguma coisa nas costas, ela não aguenta muito. Então eu abri um nicho que não havia na cidade. Que bom que você trouxe esse diferencial, Exatamente. né? Eu acho que a minha parte de cidadão, não está é? fazendo, né? De cidadão, de cristão, de homem fraterno, Sim. eu estou fazendo. E eu digo para elas, para meus funcionários em geral, que um dos dias mais felizes do meu mês é o dia que eu pago a folha de pagamento delas. É uma satisfação. Sim, porque elas cumprem muito bem com a função delas Que e bom. eu com a minha de empreendedor. Então, fica esse recado, digamos assim, para quem tem uma empresa, que tenham esses laços estreitos com seus funcionários, porque são eles realmente que fortalecem a empresa e nós transformamos assim vidas, não é? Todos os meus funcionários lá têm crianças, têm filhos e está todo mundo muito feliz e eu mais feliz ainda. Em memória tudo da minha querida filha Stefânia Barrichello, que encerrou uma jornada de vida de 33 anos, com 3 mestrados e um doutorado, e ela era uma pessoa fantástica, maravilhosa, assim como nós passamos para ela esses valores, valores morais, todos os valores que são fundamentais para o ser humano sobreviver aqui nesse mundo que é tão complicado. Parabéns pela sua força, né, pelo seu empreendedorismo, né, e pela sua compreensão, né, dentro dessa missão de vida que todos nós temos, né, e construindo aí um espaço peculiar, né, que é esse restaurante com base nas receitas familiares, que traz todo um diferencial para a nossa região, né? Eu costumo dizer que se alimentar no Vitélio é uma experiência cultural, porque além de eu fazer minhas visitas às mesas, eu falo sobre os pratos, as origens. Nós temos ali um piano de meia cauda de 1876, perfeitamente afinado, funcionando com um pianista, um rapaz de Uruguaiana, um pianista formado pela universidade, Charles Tones, que é um gênio musical. Eu faço umas inserções ali cantando jazz, às vezes ópera, canções napolitanas, canções alemãs, de acordo com o público que eu tenho. Então é uma experiência que vocês não podem deixar de ter. Sim, ainda está conseguindo apensar nessas experiências sublimes na música, né? Que por consequência na cultura, né? Exatamente. E sobre o seu programa de TV que você tem na TV Diário? Cucina Abondante. Cucina Abondante. Conta para nós como surgiu. O Cucina Abondante é uma coisa assim interessante. O nome já diz, cozinha abundante. Por quê? Porque a cozinha do imigrante, e tu é de origem de imigrante, tu sabes que os italianos, os alemães, enfim, esse pessoal que chegou aqui especialmente da metade para o final do século XIX, eles sabiam de uma forma muito particular aproveitar tudo que a nossa natureza oferecia. E os italianos, especialmente, são experts nisso, não é? Então eu coloquei o nome do programa Cucina Abondante, fazendo alusão a essa abundância da gastronomia italiana. Peguei todas essas receitas da nona, né, que com muito orgulho foi uma pessoa fundamental na minha vida, porque ela me passou assim conselhos, exemplo, né? Valores, que eu acho valores. E eu sempre digo assim, não adianta tu só conversar, tu tem que passar o exemplo e tem que passar esses valores no diálogo, né? Com certeza. E ela era assim. Então, o Cucina Abondante surgiu primeiro porque eu tenho uma paixão por estar diante de uma câmera. Eu me sinto perfeitamente à vontade, eu acho que parece que ela faz parte de mim, assim como tu, né? Isso é o principal. E aí eu convidei a Cuca Vicedo, que é uma amiga de longa data e uma pessoa premiada naquele salão de Santa Maria que tinha aqui de publicidade. Sim. Ela recebeu quatro prêmios naquele período. Ela foi a pessoa mais premiada. E a Cuca eu acho uma grande injustiçada porque
ela não estava praticamente atuando nessa área, Sim. que ela é genial, ela é maravilhosa. Uma grande produtora. E eu disse, Cuca, não tem outra pessoa para fazer esse programa comigo. Ela acatou imediatamente, nós fizemos algumas reuniões e decidimos, optamos e tal, a marca Sim. ela se encarregou de fazer e ela que está dando o norte para mim agora, né? E eu tenho também o Celso, que é Carvalho, que faz o cameraman, Sim. né? Que é uma pessoa com vasta experiência também, inclusive com muito orgulho, eu fiquei sabendo que ele viaja para fazer casamentos no exterior, né? Isso. Fazendo, filmando. Isso é muito bacana. Exatamente. Então ele tem um feeling muito legal. Então o Cucina Abbondante é para fazer esses pratos da culinária italiana, basicamente, apesar de que eu tenho telespectadores que me escrevem, me mandam mensagem, fazem as receitas e às vezes me pedem que eu faça alguma outra coisa fora da gastronomia. Então, italiana, né? Então eu estou pensando, inclusive, em abrir uns precedentes. Mas o Cucina... As mudanças vão ocorrendo para melhor, né? Você falava da equipe. Sem equipe, nós não conseguimos... Não somos nada. Não somos nada, não conseguimos ir além, né? Precisa ter uma equipe qualificada para que todo o contexto aconteça. E Santa Maria, ela tem um privilégio que poucas cidades do interior têm de ter essa Universidade Federal de Santa Maria, entre outros centros universitários de excelência. A nossa cidade forma inteligências, exporta inteligências. A maioria das pessoas que andam por essas TVs aí do Brasil, jornais, muita gente saiu daqui de Santa Maria, alguns foram orientandos da minha esposa, da Eugênia. Profissionais, então, né? Sim, nós temos tudo aqui nas mãos. Nós temos mais que aproveitar mesmo essa gente. E se pudermos ter bons patrocinadores para pagar os salários adequados, melhor ainda. Melhor ainda, né? Fica até um apelo aqui para que as pessoas valorizem os programas locais. Uma coisa que eu costumo dizer... Porque aí todos ganham. O brasileiro todos tem um complexo de vira-lata, que eu digo, que eles valorizam as coisas dos outros, né? Tudo que é de fora, o que está longe de si, é melhor. E eu tive vários momentos... Temos que prestigiar o que é... Exatamente. O que acontece aqui, o teu programa, o meu programa. Momentos que eu morei na Itália, entre outros países, eu lembrava que eu via assim, tinha uma TV às vezes local, que os artistas eram aqueles dali e aquela pessoa era ídolo para eles. Eram as celebridades local, porque davam visibilidade àquela comunidade. É importante essa valorização, né? Perfeitamente. Então, o seu programa, ele atinge os objetivos que se propõe. Né? Todinhos. E eu tenho, inclusive, como eu tenho muitos relacionamentos de amizade no exterior, eu tenho curtidas na Inglaterra, na Itália, na França, Alemanha, e essas pessoas estão achando o máximo o programa. Que bom! Com certeza. E eu vejo pelas visualizações... É um programa de sucesso, né? São as nossas percepções e sensibilidade, elas são testadas aí nessas manifestações de ordem estéticas e comunicativas, né? Que você apresenta no programa, através desse programa tão especial. Parabéns. E eu vejo pelas curtidas, né, Giovana? As curtidas dizem muito, né? Sim. Elas respondem, né? Como é que está o telespectador, como é que está a aceitação, né? E que cada vez mais você consiga atingir os objetivos a que se propõe. Cesare Barrichello, e dentro ainda do programa, qual a sua maior satisfação em apresentar esse programa? Que é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Quando realiza um trabalho que tem uma visibilidade, que é a televisão, né? Que é um veículo bastante impactante. Qual a sua maior satisfação, em poucas palavras? Além de eu gostar, assim, como eu disse, das câmeras, de estar ali no estúdio com direção, essa alegria de compartilhar a gastronomia. Porque no meu programa eu deixo claro que a cozinha é um ponto de encontro da família e de amigos. Hoje, cada pessoa tem um celular, cada criança tem um celular, as pessoas estão dentro de casa, não se encontram. E quando elas fazem uma receita, elas se encontram para fazer aquela receita, para degustar e para resgatar esses valores familiares. Porque nesse momento, tu pode abordar assuntos da vida que são importantes para a vida de todo mundo. E as crianças precisam muito, mais hoje ainda, de diálogo do que em outros tempos. Sim, é um momento de união, né? Muito bem, então, meu programa é bom por isso também. Ótimo. Agora nós vamos falar sobre música, né? Sobre o seu incrível talento como tenor. Sim. Né? Que encanta a todos. Certo.
Eu vou dar uma explicada exatamente o que significa ser uma voz de tenor, né? Na verdade, todos os cantores, sejam populares ou eruditos, eles têm um registro, que pode ser o homem tenor, barítono ou baixo. Baixo a voz mais grave, barítono a voz intermediária, tenor a voz aguda. As mulheres são contralto, voz grave, mezzo soprano, voz média e soprano, voz aguda. Claro que a gente define isso quando a pessoa estuda música erudita, tu estuda o canto erudito, a ópera. Então, eu não posso aqui dar uma cantarolada, porque a ópera é um teatro cantado, né? Ela surgiu assim. Então, tem toda uma orquestra, Sim. tem toda uma história, tem recitativos que seriam falar cantado antes de tu cantares uma área. Importante essa explicação, né? Exatamente. Porque as pessoas desconhecem. As pessoas não sabem, E a maioria acha que cantar é só abrir a boca e sair cantando. Pelo contrário, o cantor lírico, que é o meu caso, a gente estuda muitos e muitos anos, a vida inteira, talvez fazendo técnica vocal, cantando para um outro profissional, para te ouvir, para ver se tu está bem, porque a gente busca uma perfeição. Então a gente estuda muito tempo para entrar num palco. E é bem diferente de um músico popular que muitas vezes ele não tem formação nenhuma, ele é bem afinado, a voz é bonita e tal, e ele já sai cantando Sim. por aí, pega um violãozinho, bate, toca em bares, enfim. Então são duas coisas completamente diferentes. Eu não vou dizer que esses não sejam músicos, mas Sim. falta muito estudo para eles chegarem a ser um músico. E as músicas que eu canto normalmente são canções ou obras. Eu acho bem difícil essa sua interpretação Sim, como tenor. De grandes compositores, pessoas já consagradas no cenário mundial como compositores. Então é diferente, entende? Sim. Mas essa paixão surgiu em casa, né? O meu avô ouvia muito música erudita, ópera especialmente, e nós na nossa casa, e a minha geração eu acredito que foi marcada por isso, todo mundo tinha um rádio daqueles enormes, sintonizado na Rádio El Mundo de Buenos Aires. E essa rádio era extremamente cultural. Tinha programas só sinfonias, Sim. tinha programas de óperas, tangos, música de qualidade, de fato. E eu ouvia muito isso na minha casa. E o meu avô, por ser um italiano, ele comentava comigo sobre aquilo. Ótimo, e nós somos produtos do meio, né? Produtos do meio. As suas apresentações são um espetáculo à parte, realmente, né? E voltando para falarmos sobre o restaurante, quem prestigia o restaurante vai poder contar com uma excelente gastronomia e também com uma boa música, né? Exatamente. Com o proprietário do restaurante. Então, é uma experiência enriquecedora. E única, eu acho. Porque única. eu desconheço assim, um restaurante aqui no Rio Grande do Sul que tenha um tenor cantando. Primeiramente, porque seria muito caro para pagar esse tenor. Eu canto porque o restaurante é meu. Então você está reunindo vários talentos, né? Exatamente. Em um ambiente só para as pessoas prestigiarem, né? Por isso que nós voltamos na questão do bom gosto. Realmente tem que ter um gosto requintado para prestigiar o seu restaurante. Então, parabéns. A minha alegria é eu ver essas pessoas felizes. E quando eu recebo pessoas um pouco mais idade, elas se lembram dessas canções. Sim. E dizem, olha, meu elas pai... voltam ao tempo. Voltam ao né? tempo. E porque a gente permite, hoje né? quase não ouve isso, né? E tal. Eu digo, bom, aqui é o lugar. Você permite, através dessas apresentações, né, que as pessoas remontem ao passado, né? Claro. E tragam esse saudosismo. Né? E é essa proposta que se busca, né, quando vai ao encontro deste belíssimo restaurante. Parabéns. Muito obrigado. Por essa atuação fantástica, né? Bem, nós abrimos o jornal com um clipe seu e vamos encerrar também com um outro clipe seu que é gravado no Teatro 13 de Maio, né? Sim. Que são momentos que relembram as suas apresentações. Certo. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no jornal, a carinhosa participação, a gentil participação, dizer que o programa continua à sua disposição. Giovanna, eu desejo muito sucesso. Tu és uma pessoa que vibra naquele patamar da abundância, do positivo, e tudo que liga as pessoas a isso atrai o que tem de melhor. Eu desejo muito sucesso para ti e eu tenho certeza que tu estás no caminho certo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado pela audiência. Obrigada. Igualmente, você também vibra nesse patamar. Então nós estamos num bom patamar. Que continuemos.
Para quem nos acompanha semanalmente, obrigada pela sua audiência. Obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Smile at me, I heard the melody, it haunted me from the start. Something inside of me started a symphony, sing when the strings of my heart was like a breath of wind. The robin sing about the nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony, sing when the strings of my heart. Your eyes made skies seem blue again. What else could I do again but keep repeating through again? I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope we'll never depart. Here with your lips to mine, our rhapsody divine. Sing with the strings of my heart. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope you'll never depart. Here with your lips goodbye, our rhapsody divine. Sing with the strings of mine. 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 Sing with the strings of my heart. Você assistiu o Jornal Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize e Companhia dos Bichos.